Estamos vivo. Não, nem faça, pelo amor de Deus. Letícia Cadeira, bom dia. Bom dia. Tá fazendo enxergar? Tá mais longe, né? Ah, tá. De longe fechado. Muito, muito bom dia. A paz seja com todos, amém? Ou melhor, eu vou falar... Peraí, Mona. Eu vou falar da maneira que eu sempre falo, né? Fala, meus amores. Muito, muito bom dia. A paz seja com todos, amém? Abraão? Amém. Amém. Bom, para quem não nos conhece, né? Meu nome é Graziele Vendramini e... Abraão Vendramini. Somos casados, estamos aí 8 anos juntos e na presença do Senhor, né? Eu retornei para a presença do Senhor tem algum tempo atrás, já tem um tempinho, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu passei por um grande processo esse ano de 2025, no dia 19 de janeiro, e após esse processo, o que Deus tinha colocado no meu coração era propagar a palavra dele, até mesmo para que eu tivesse um conhecimento sobre a palavra dele, conhecer esse Deus Todo-Poderoso ainda mais através das Escrituras. E algo que sempre aflorou no meu coração era fazer a leitura da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Tentei algumas vezes ao decorrer dos anos, como cristã, como crente, né? E falei várias vezes. Abraão começou a fazer a leitura, né, da Bíblia e parou também aí. Eu li o Primeiro Testamento inteiro e o Antigo Testamento. Testamento todo e parei. Aí no Novo Testamento ele parou. E logo depois da cirurgia eu comecei a fazer as lives aqui. E se eu não me engano, eu tenho marcado aqui, eu tinha parado em Crônicas. A leitura eu parei em 1 Crônicas, sendo que fiquei quase 3 meses, né, praticamente, sem fazer a leitura diária da Bíblia. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Para a honra e glória do Senhor, eu resolvi, né, várias questões. Deus ali tomou a frente, eu voltei para a faculdade, eu voltei a trabalhar porque no período aí de quase 3 anos enferma, eu não conseguia trabalhar com bolos, né, que é uma dos empreendimentos que eu tenho, bolo de pote gourmet, e devido a ficar mais de 30 minutos ali no fogão mexendo cada recheio, eu não tinha saúde para fazer isso, mesmo sendo uma educadora física, né, sendo estudante e trabalhando com educação física. Porém, o problema que eu tive foi algo muito grande e eu não conseguia mais nem trabalhar na modalidade que eu dava aula e nem também trabalhar com os bolos de pote gourmet. Só fiquei com a papelaria fofinha, que é um outro empreendimento que eu tenho com a minha irmã, papelaria personalizada. Porém, eu tinha que trabalhar, gente. Eu queria voltar para a faculdade, tenho que concluir minha faculdade de educação física. E para a honra e glória de Deus, eu consegui voltar. Volto a estudar agora. Passei, né? E hoje eu posso falar para vocês, nesses 3 meses, eu fiz uma avaliação para me tornar treinadora da modalidade Hit Louve. E para quem não sabe, Hit Louve são treinos com louvor. Então vocês, mulheres cristãs, né, que têm vergonha de estar na academia, não se sente à vontade em treinar com músicas seculares, você tem a oportunidade de fazer um treino HIIT, né, que é aquele treino intervalado de alta intensidade, onde você tem uma queima calórica por até 48 horas após realizar o treino. Você pode ter essa queima calórica. E tudo foi se organizando e eu falei, e no meu coração estava queimando, né? O Espírito Santo de Deus, cadê a live? Cadê o que você falou que ia fazer? E cadê que você disse que ia ler a Bíblia iniciando de 2025, de Gênesis até Apocalipse? Aí, conforme eu estava lendo, Abraão sentiu o desejo no coração de também participar da live.
Ele chegou a participar um pouco antes de eu parar de fazer as lives. Só que aí eu parei. E aí eu falei, Abraão, já tem umas semaninhas, né, que eu tenho falado assim, Abraão, a gente precisa voltar a fazer a live. Abraão, a gente precisa voltar a fazer a live. Só que ficar só nessa do a gente precisa voltar a fazer a live não iria resolver. E aí eu falei pra ele na sexta-feira ou no sábado, eu falei, ó, segunda-feira a gente volta a fazer a live às 6 horas da manhã. A gente tava fazendo 2 horas de live, né? E só que hoje vai ser apenas 1 hora. Pode ser que a partir de amanhã a gente comece 2 horas ou a partir da próxima semana. Assim Deus vai estar orientando a gente para ver o que vai ser feito. Porém, nós não vamos voltar em 1 Crônicas. Por quê? Porque várias pessoas que ao decorrer do tempo, né, da leitura da Bíblia, não estavam conseguindo pegar as primeiras lives. E o objetivo é deixar essas lives salvas no YouTube. Então a gente resolveu voltar do início, desde Gênesis capítulo 1. Então você que está aqui, você que vai estar junto conosco, nesse processo de leitura da Bíblia, você que ama a palavra de Deus, você que tem sede e fome do Senhor, você que deseja conhecer esse Deus Todo-Poderoso, não apenas de ouvir falar, mas de além de ter experiência, você a conhecer dentro da palavra, venha conosco, porque hoje a gente começa uma nova jornada, né? E aí essas lives, todas essas lives ficarão salvas lá no meu canal do YouTube, amém? Então para vocês estarem ali assistindo novamente, lendo junto. Eu sei que muitos de vocês estão indo para o trabalho, muitos de vocês estão no meio do caminho, estão com seus afazeres, foram pegos de surpresa, mas estaremos aqui todos os dias com vocês fazendo a leitura da Bíblia, e eu sei que Deus vai começar a trabalhar edificando a nossa vida e aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no nosso coração para compartilhar com vocês, iremos compartilhar. O que nós vamos fazer aqui, o objetivo é a leitura da Bíblia, não é um estudo da Bíblia, e sim a leitura da Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Você que nunca leu a Bíblia toda e sente esse desejo de ler. E aí em cada capítulo, se Deus assim sentir, né, se o Espírito Santo de Deus tocar nos nossos corações para falar com vocês algo além, eis-nos aqui. Então a gente vai começar orando, né? Tudo que nós precisamos fazer é começar orando. Nesse período que a gente vai estar orando, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a compartilhar essa live com o máximo de pessoas possíveis, para que mais vidas sejam alcançadas. O objetivo dessa live não é rosa, não é estrela, não é nada disso. O objetivo dessa live é comunhão, adoração, entrega, conhecimento, amadurecimento na presença, na fé, intimidade com Deus. Esse é o objetivo da live. Amém? Então eu vou pedir meu esposo Abraão para fazer essa leitura, essa oração inicial. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito bom dia. Filho do Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco nessa live, Deus, que o Senhor possa propagar cada vez mais e mais a sua palavra, que nós estamos aqui buscando a Ti, Deus, buscando a sua face, buscando o seu entendimento, buscando ler a sua palavra, a sua sã doutrina, Deus, e estamos aqui também compartilhando com outras pessoas, para que sua palavra, sua voz possa alcançar cada canto dessa terra, cada pessoa que de repente não esteja disponível, não esteja com tempo para ler a sua palavra, que a pessoa de repente consiga colocar a live, deixar a live ligada um pouco, ouvir um pouco da sua palavra, ser abençoado um pouco nesse dia, Deus, que o Senhor vá guardando, abençoando cada pessoa que esteja assistindo essa live, que esteja se colocando à disposição de ver essa live, ver um pouco da sua palavra, Deus, que nós estamos aqui compartilhando, nós não estamos aqui em busca de fama e sucesso, Deus, mas sim propagar a sua palavra, Deus. Desde já guarda nossas vidas, assim como das pessoas que estão nos assistindo. Unge-nos, Deus, protege-nos, Deus, para que nós consigamos concluir essa boa obra, que a gente não venha a encerrar e pausar a leitura da Bíblia, Deus, mas que nós
que a gente consiga, Deus, ler a Bíblia inteira, fazer esse propósito inteiro, Deus, que nenhuma artimanha do inimigo, nenhuma seta do inimigo, ou nenhuma obra que ele venha a tentar sobre nossas vidas, Deus, caia por terra, em nome de Jesus, Pai, e que a gente consiga ter um belo dia na sua presença. Amém. Amém. Amém? Então, convidamos vocês a abrir aí em Gênesis, capítulo 1. Vamos começar a leitura da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Olha, eu não consigo ler, gente, os comentários. Abraão consegue ler os comentários, tá? Então, a gente vai começar com um resuminho, né? É bom a gente ler esse resumo. O Abraão, você quer começar lendo o resumo? Que aí eu vou pegar ali a outra Bíblia minha de estudo, só para dar algumas informações a mais que tem aqui sobre o início do livro. Amém? Resumo do livro. Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa princípio, origem. O livro relata o princípio do universo e de toda forma de vida existente no planeta. Tão importante quanto o mundo criado, o livro do Gênesis declara que Deus é o Criador. O livro também relata como Deus criou os seres humanos. Assim, Gênesis nos conta sobre o início da vida e do universo. Tudo era muito bom até que o pecado entrou no mundo e corrompeu toda a criação e o relacionamento do homem com Deus. Diante da eterna perdição, o livro do Gênesis relata o plano divino de salvação para toda a humanidade. Este plano de salvação seria realizado por um descendente da mulher, promessa feita ainda no Jardim do Éden. O livro do Gênesis informa como Deus iniciou este plano ao escolher Abraão e seus descendentes, para que, através deles, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Amém. E aqui o propósito, do livro de Gênesis, registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo. O autor desse livro, é Moisés. O destinatário, para quem foi escrito esse livro? Para o povo de Israel. A data aproximada ali, a data que foi escrita é entre 1450 e 1410 antes de Cristo. A região, onde teve os acontecimentos foi ali na região atualmente conhecida como Oriente Médio. E as pessoas chaves desse livro de Gênesis Adão, Eva, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e José. No livro de Gênesis nós vamos ver muitos momentos, muitas histórias bíblicas, muitos homens, e também mulheres de Deus, ao qual passaram conflitos, passaram por aflições, e que cada relato que a gente venha ler venha amadurecer a nossa fé em Cristo Jesus, e que a gente tenha um entendimento que nós não somos os únicos a passarem por provações, por processos nessa terra. Essas pessoas também passaram processos e venceram esses processos porque colocaram Cristo à frente. E nós vamos ver também no livro de Gênesis que aqueles que não seguiram as ordens, os mandamentos de Cristo, também tiveram suas consequências, Que nós temos escolha, nós temos um livre-arbítrio. E todos esses homens e mulheres tiveram livre-arbítrio. Os que seguiram e obedeceram à voz de Deus foram exaltados, receberam do Senhor muito além do que pediram ou pensaram. Mas aqueles que foram contra o Senhor receberam suas consequências pelas suas escolhas. Amém? Então a gente vai começar aí com o capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre a criação do mundo. Abraão leu o 1 e eu leio o capítulo 2. A criação do mundo. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez
separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e a trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves
do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus: Ei que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servo-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então aqui no capítulo 1, nós já vimos a criação do mundo. É uma passagem muito conhecida, muitos já acho que já leram, né, o capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre a criação, e aqui relata até o sexto dia, né, sobre a criação do mundo, onde ali Deus tinha feito a separação, né, e disse Deus, né, haja luz e houve luz, lá no versículo 3. No versículo 6, Deus tinha falado, né, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. No versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. No versículo 11, Deus fala, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. No versículo 14, Deus assim disse, né, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E no versículo 20, né, Deus fala, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. No versículo 22, Deus fala, frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. No versículo 24, Deus fala, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. No versículo 26, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 28, Deus fala, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No versículo 29, Deus fala, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E no 30 ele fala, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Deus foi dando a ordem e assim foi acontecendo a cada dia e a cada momento. E agora nós vamos ler o capítulo 2 de Gênesis. A partir do versículo 1 diz assim, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4, aqui começa a formação do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra.
Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente não pode falar algumas palavras na live. Então, existem algumas palavras que nós vamos somente fazer ali com os lábios, mas vocês entenderão, principalmente quem estiver acompanhando com a palavra, tá bom? Com a Bíblia. E agora nós vamos ver a partir do versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, a criação da mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, aqui no versículo 2, nós vimos que no 7º dia Deus descansou, né? Aqui ele fez a formação do Éden, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e também teve a criação da mulher. E aqui nesse capítulo 2 nós vimos que Deus deu uma ordem. Deus tinha colocado várias árvores frutíferas no jardim do Éden, mas ele deixou uma ordenança naquele lugar para o homem, que era o quê? Não comer do fruto, né? Tinha ali um momento que você poderia fazer tudo. Ele, né, Adão ali poderia fazer tudo, gente. Ele tinha tudo, mas tinha essa ordenança do Senhor, né? Que era o quê? Não poderia comer daquela árvore.
Tinha 2 árvores ali, uma estava no meio, e ele não poderia comer dela, né? Aqui está dizendo no versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente... E aí agora nós vamos ver a tentação e a queda no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 16. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. 20. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus:
Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não entenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui no capítulo 3, é um capítulo bem conhecido também, que fala sobre a tentação e a queda. A serpente já começa o capítulo 3. Se você colocar, amor, coloca para mim também. Um pouquinho mais aqui. O capítulo 3, ele fala de cara sobre a serpente, né? E diz aqui que ela era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, né? E ela chegou até a mulher e ali ela convenceu a mulher de comer a árvore do bem e do mal que Deus tinha ordenado a Adão. Ela distorceu o que Deus falou, né? Porque Deus ordenou que não comessem do fruto. Aí quando a serpente começa a questionar, a mulher fala que Deus ordenou que ela não comesse e nem tocasse. Então ela já começa a acrescentar que Deus não tinha falado. Deus não tinha falado, porque Deus não falou que não poderiam tocar. Até porque Deus fala que todo o jardim era deles, eles deveriam cuidar do jardim. Então, inclusive dessa árvore. E ela falou que não poderia nem tocar, né? Então, a serpente vai persuadindo, né? E vai distorcendo a fala de Deus e vai a convencendo. E ela, por sua vez, também cai na tentação por achar o fruto agradável, né? De boa aparência. Sim, e detalhe, gente, nós lemos no capítulo 2 que Deus tinha deixado tantas árvores frutíferas. Eram tantas árvores que eu creio que eram maravilhosas, mas Eva quis o proibido. A questão é essa: nós, seres humanos, nós temos tantas coisas boas, a gente tem como enxergar somente coisas boas, mas nós pendemos, né, para olhar as coisas ruins. Ao invés de pensarmos algo bom a respeito do próximo, por exemplo, nós preferimos muitas vezes pensar algo ruim. E isso é uma coisa até que eu tenho pedido ao Senhor de verdade para trabalhar na minha mente. No lugar de a gente orar pelo irmão ruim, a gente fala mal dele. Isso, é uma coisa que eu tenho vivido isso assim de uma certa forma, porque eu não culpo a minha mãe, tá? Mas a minha mãe, ela, quando a gente era criança, ela tirou um pouco essa nossa inocência. Por quê? Minha e da minha irmã. Porque ela falava o seguinte: olha, vocês precisam colocar maldade em tudo. E a gente cresceu com isso, né? Com a desconfiança, não confiar. A minha irmã, por exemplo, a minha irmã tem vários amigos. Eu sou de pouquíssimos amigos, pouquíssimos mesmo. Falar a palavra amigo para mim é uma coisa muito complicada. Mas assim, sempre a minha mãe ensinou, coloca 2 pés atrás. Será que tem que pensar, será que tá falando a verdade? E isso é algo que eu tenho pedido a Deus para tirar do meu coração. E não é fácil, né? Porque é mudança de caráter, é mudança ali das suas atitudes desde criança. E por quê? Porque muitas vezes uma atitude de uma pessoa, às vezes vem na minha mente assim, nossa, vem às vezes o julgamento a respeito daquela pessoa. Mas eu tenho pedido ao Senhor assim: Senhor, me perdoa, sabe? Tira esse pensamento meu, sabe? Essa questão de sempre pensar a desconfiança, sempre ver a desconfiança daquela pessoa. E isso não é legal, porque
Não é que a gente não possa julgar, tá, queridos? É que a gente julga, a gente fala errado. A gente não julgueis para não ser julgados. Nós podemos julgar, só que da mesma maneira que nós julgamos, nós também temos julgar. Mas deixa isso aí mais para frente, tá? Mas assim, a gente precisa olhar com os olhos de Deus. Porque se a gente olhar com os nossos olhos, a gente só vai ver coisas ruins, coisas feias. E ali, Eva, ela teve a oportunidade de obedecer, porque era uma obediência, era um mandamento. Isso era um mandamento do Senhor, não comer do fruto do conhecimento ali, né, do bem e do mal. E era a única que Deus tinha falado não, mas ela se encantou justamente pelo proibido. E quantas vezes ao decorrer da nossa vida nós nos encantamos com o proibido, né? Nós tínhamos tudo para fazer o que era certo, mas fizemos o que era errado. Mas Deus é tão misericordioso, como foi com Adão e Eva, né? Eles tiveram consequências dos seus erros. Porém, Deus foi misericordioso, porque da mesma maneira que Deus tinha criado Adão e Eva, ele poderia ter exterminado, ele poderia ter acabado com eles e ter feito novamente um novo Adão. E da costela desse novo Adão, uma nova mulher, né? Mas não foi isso que ele fez. Ele não voltou atrás. E ele simplesmente deu consequências tanto para a serpente, quanto para Eva, quanto para Adão. E essa consequência nós temos até o dia de hoje. Porque se o homem não trabalha, ele não come. A mulher, quando gera, sente dores de parto, né? E a serpente, que não era um ser rastejante, se tornou um ser rastejante, né? Ela antes não era um ser que rastejava, né? E comia do pó, não. Mas aí ela se tornou, essa foi a consequência dela. E algo que na hora que o Abraão estava lendo, que me veio à memória, é que Adão, ele tentou jogar a culpa de uma certa forma para Eva, né? Por quê? Quando Deus deu o mandamento, ele deu o mandamento para quem? Ele deu a ordenança, né? Não era era uma ordem. Ele deu a ordem, pelo que nós lemos, foi para Adão. Só que aí, o que era do Adão? O que o Adão poderia ter feito quando Eva veio oferecer? Não vou comer. Porque Deus tinha falado que não poderíamos comer do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Mas ele não, ele embarcou na onda de Eva. Então, assim, fica aqui um alerta, não somente para o homem, mas também para a mulher. Principalmente os solteiros e as solteiras, né? Por quê? Porque às vezes você está no caminho certo, você está esperando em Deus, Deus tem preparado o melhor para a sua vida, e você simplesmente, pelo encantamento, por uma palavra, por um gesto, você é envolvido em algo que não era da vontade de Deus. E às vezes você perde a sua bênção por causa disso. E aí eu falo de relacionamento, tá? Não tente ajudar a Cristo. Claro que a gente tem livre-arbítrio, tá, gente? Você tem que orar, mas cuidado, porque às vezes vem para nos atrapalhar alguns relacionamentos. E eu falo isso por experiência própria. Até chegar no Abraão, eu passei por algumas experiências que quase que eu fui espiritualmente. Foram processos e batalhas espirituais por causa das minhas escolhas ruins, né? Então, assim, eu tive consequência pelas escolhas ruins. Valeu a pena? Não valeu a pena. Poderia ter evitado muita coisa? Poderia. Mas eu fiz. Eu tive relacionamentos que não era para ter tido. Meus pais me avisaram, minha pastora André na época me avisou, mas eu paguei um alto preço por isso. Então, jovens, não passem por esse mesmo processo. Homens casados, mulheres casadas, cuidado com a árvore que aparece na sua frente. Cuidado com aquela mulher bela, com aquele homem belo, né? Onde você fica chorando as suas pitangas sobre o seu marido ou sobre sua esposa. Porque quando você menos imagina, aquela serpente, né, que estava ali, que era a mais astuta de todas, ela continua nos cercando, tentando nos cercar, tentando, sabe, nos tragar. Então, assim, nós precisamos estar atentos,
pedindo ao Senhor sempre uma visão aberta dele, uma visão vinda dele, que vamos enxergar. Tem que pedir ao Senhor para tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente consiga enxergar a Deus e o que é de Deus e o que não é de Deus. E se Deus te deu uma ordem, siga. Se Deus deu uma ordem para você fazer, faça. Falou a pessoa aqui, não vou voltar não. Ah, mas isso aí é outra situação. Mas assim, se Deus te deu uma ordem, faça. O Abraão tá falando aqui, gente. Falou a pessoa, na época que eu estava doente, tá? Porque eu queria ser curada sem passar por cirurgia. Não, tô falando disso não, tô falando de voltar para a igreja, não é? Tá. Ele tá falando da época que nós congregávamos numa igreja. E um certo dia eu estava nessa igreja. Nesse dia eu não estava no Ministério de Louvor, eu estava no banco ouvindo a palavra. Eu não estava escalada nesse dia. E o pastor que estava pregando, ele falou sobre voltar às origens, voltar ao início de tudo, voltar. Só que não foi aquele voltar ao primeiro amor de Cristo, era voltar às vezes para o local que você saiu. E o Espírito Santo de Deus falou nitidamente comigo: você vai voltar para a igreja que você congregava antes, que é a igreja que eu congrego hoje, né? Congregamos hoje. E eu falei, eu estava sentado lá do Abraão, e eu falei mesmo, não foi pensamento, falei, não vou voltar. E ali o Espírito Santo de Deus falou novamente: você vai voltar para lá. Eu falei assim, não, eu não vou voltar. Ainda falei assim, eu não vou voltar, não adianta, me deixa quieta aqui, eu não vou voltar. E aí o Espírito Santo de Deus mais uma vez falou assim: não, você vai voltar para lá, porque eu preciso de você naquele lugar. E foi algo assim. Aí eu falei pela terceira vez, falei, não vou voltar, me deixa quieta aqui. Meu Deus. Pedro pegando tipo assim, Deus falando e eu falando mesmo, não vou voltar, me deixa aqui, não vou voltar não. Entendeu? Aí ele tá falando isso. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Eu obedeci. Adão e Eva sacrificaram. Eu não quis sacrificar, não quis pagar o preço e eu voltei. E foi realmente de Deus ter voltado, porque todo o processo, né, o restante do processo, eu estava enferma, me fez me aproximar mais ainda de Deus. A minha fé estava inabalável no Senhor e eu falo para vocês que a minha fé é uma fé inabalável, gente. Eu aprendi a ter uma fé inabalável. Pode estar caindo o mundo e eu tô ali confiando, acreditando, tendo certeza que vai acontecer, mesmo que tudo diga que não. Eu digo, vai sim, no nome de Jesus vai acontecer. É a lei, sabe? O Abraão fala, cara, ela é de um jeito que, tipo assim, tá vendo que não tem jeito, não, vai ter jeito. Mas isso aí a gente deixa mais pra frente, a gente vai falando com vocês. Então aqui, nós vimos que teve as consequências, né? Tanto para a serpente, quanto para Eva e também para Adão. E agora nós vamos ver aí, sou eu agora, né? O 4. Capítulo 4 de Gênesis, que fala sobre Caim e Abel. Amém? Então, para você que está chegando agora, muito bom dia, paz seja com todos. Meu nome é Graziele Vendramini, Abraão Vendramini. Estamos aqui retornando à leitura diária da Bíblia, mas nós não estamos retornando aonde nós paramos, nós estamos retornando do princípio. Então, você que quer ler a Bíblia, sente o desejo de ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, venha conosco. Esse ano de 2025 você vai conseguir ler a Bíblia toda, como nós também iremos conseguir, para a glória do Senhor. E assim conhecermos mais ainda esse Deus Todo-Poderoso. É para bater no peito e falar que leu a Bíblia toda? Não. É para sair de um relacionamento raso e entrar num relacionamento profundo. Até porque não fazemos mais do que a nossa obrigação. No mínimo. No mínimo. Enquanto isso, já era para ter lido umas 10 vezes. Sim, a gente tem que entender o seguinte: crente que não lê Bíblia padece no meio do caminho. Sabe por quê, queridos? O diabo, ele sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Não sabe não? Ele tentou, né, quando o Espírito de Deus levou Jesus, né, para o deserto, Satanás falou com Jesus, foi na palavra, usou a Bíblia para falar com Jesus. Então, assim, ele sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Nós que não sabemos nada,
entendeu? Nós que não sabemos nada. Então, assim, nós precisamos estar munidos da palavra dia após dia para enfrentarmos as batalhas, estarmos firmes na presença de Deus e nada nos tirar da presença. Amém? Então, vamos lá? Capítulo 4 de Gênesis. Diz assim, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora, maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e, aqui está dizendo vagabundo, né? Serás na terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor, é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe e da tua presença me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me... Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Versículo 18. E Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Versículo 20. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a Naamá, sua irmã. Versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu, um homem, por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado,
mas Lameque 70 vezes 7. Versículo 25 vai falar sobre o nascimento de Sete. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi por Caim. E Sete também gerou um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então aqui no capítulo 4 de Gênesis, nós vimos a história muito conhecida, né, de Caim e de Abel. E a revolta de Caim foi o fato de Deus não ter aceitado, não subiu como cheiro agradável e suave até as narinas de Deus a oferta que Caim tinha feito. Mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim, gente? E aceitou a oferta de Abel? Logo aqui no início, estava dizendo, no versículo 5, mas de Caim, da sua oferta, não agradou. Mas antes aqui, no versículo 4, e Abel também trouxe olha o que Abel fez. Abel trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele deu o melhor. Gente, primogênito é o primeiro. Primogênito é o melhor. Ele deu a sua primícia para o Senhor. Ele deu o que era de melhor do que ele tinha de gado. Ele tirou o melhor e deu ao Senhor. Enquanto Caim, no versículo 3 diz, e aconteceu depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Ele trouxe uma oferta. Ele não trouxe, aqui não está dizendo que ele trouxe a melhor oferta. Caim, ele pode ter pego qualquer fruto machucado, coisas da terra machucada, feridas, e ali Deus não se agradou, porque não era o melhor, não era o primogênito, não era a primícia, não era, e isso acontece comigo, com você, tá? Se nós não ofertamos o melhor louvor ao Senhor, não estou falando primeiramente de oferta de dinheiro, estou falando oferta de coração. Se não estivermos com o nosso coração aberto num culto para louvar a Ele de todo o coração, se somente louvarmos de lábios, seu louvor não vai passar do teto. Se você não abrir o seu coração e não fizer a melhor oração, é uma oração sincera, é o seu melhor, não vai subir como cheiro agradável e suave. Deus não vai atender o seu pedido. E muitas vezes, quando mesmo assim nossa oração sobe como cheiro agradável e suave, Deus não atende, se não for da vontade dele. Né? Tem um louvor que fala: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Entendeu? Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos entregar as nossas primícias ao Senhor. Não é lembrar de falar com Deus antes de dormir, não. É falar com Ele quando a gente levanta, é falar com Ele ao decorrer do dia, é falar com Ele no momento do alimento, é falar com Ele a todo momento. Isso é ter um relacionamento. E não é algo padronizado. Eu tenho que orar agora porque é assim. Não. Quando você começa a ter um relacionamento com Deus, a oração se torna algo natural. Porque é um diálogo. Não é um diálogo entre 2 pessoas. E ali Deus vai trabalhando e vai nos enchendo dele mais e mais. Se você der uma oferta, seja uma oferta, eu vou falar, né, financeira, que não é, gente, a oferta financeira não é aquela maior oferta, a oferta mais cara que Deus recebe. Não é isso. É a oferta de coração, é aquilo que você tem de melhor para entregar ao Senhor. Se você tem para entregar ao Senhor 10 centavos, é o que você tem, entregue os 10 centavos. Se você tem 100 mil, 1 milhão, entregue, se assim Deus colocar no seu coração. Agora, o louvor, sabe, todo o seu tempo a gente tem que dar ao Senhor. As primícias para o Senhor tem que ser o melhor. Por isso nós estamos aqui nesse horário. Nós estamos dando a nossa primícia para o Senhor. Nós estamos aqui nesse momento dando o nosso melhor ao Senhor.
as primícias, o primeiro horário do nosso dia, nós estamos entregando o nosso melhor ao Senhor, que é o quê? Lendo e buscando a Ele na palavra. E Abel, gente, Caim foi tão assim, desaforado com Deus, ele não temeu a Deus, porque mais à frente, no versículo 9, Deus fala e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus já sabia, mas queria saber da boca de Caim o que ele tinha feito. E ele, desaforadamente, ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha como ele era abusado. E mesmo assim Deus teve misericórdia. E ali Deus falou que o sangue do irmão dele, de Abel, estava ali, clamando na terra. Clamando para o Senhor na terra. E ali teve consequências. Caim teve toda a consequência, né? Ao ponto que na genealogia, se eu não me engano, o nome dele não aparece, tá? Na genealogia de Sete, eu acho que de Adão também não vai aparecer o nome de Caim. Eu não me recordo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, depois eu me corrijo, tá? Mas, e aqui nós vimos, né, que Caim saiu, foi viver sua vida, teve filhos, né, viveu ali no local. E eu achei interessante, antes da gente ir pro versículo, no capítulo 5, a pastora tinha até falado sobre isso. Tem que ver o horário, irmão. São 8h26. Então a gente vai parar aqui mesmo, tá? Então, assim, o que eu achei interessante que a pastora trouxe no culto de doutrina, que falou o seguinte, gente, lá no versículo 18, falou assim: e Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusalém. Metusael. Peraí, gente, é porque eu tive que parar aqui para botar um negócio. Não é na setinha. Bota mesmo. Ai, tá muito ruim pra mim. Foi. Aqui meu Deus. Vocês vão ver na live uns momentos aqui cômicos, tá? Vocês vão rir um pouquinho com a gente de vez em quando. Mas... Para de graça, garoto. É que aqui na rede vizinha, gente, estava pedindo pra colocar ali tipo um quebra-cabeça. Eu tava com o dedo em cima e 2 vezes não tinha ido, para dar continuidade na live. A gente já tá encerrando, mas eu queria falar com vocês sobre isso. No versículo 18 do capítulo 4 de Gênesis, tava dizendo, né, que... Aí, você falou que não tem a descendência de quem tem. Tá aqui. Não, na genealogia. Então, mas a genealogia não são os descendentes? Não, sim, mas na genealogia de Adão, o seu pai, não tem o nome dele, se eu não me engano. Não, porque não tá falando de genealogia de Adão, é de mas 7 pra frente. Mas vai ter um momento que vai falar. Eu já li sobre lá isso. Na frente. Isso, não tem, se eu não me engano, o nome de Caim. Sim, porque a descendência escolhida é de 7, né? Por causa do erro de Caim, né? Por causa do erro de Caim. Então vamos lá. Aqui, no versículo 18 diz assim: e Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E olha agora, e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu luz a Jabal. Olha, Jabal foi o pai do que habitavam em tendas e tinham gados. Então todos aqueles que viviam em tendas começou através de Jabal. E aqui no versículo 21 diz assim: e o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos que tocavam harpa e órgão. Então todos que tocavam harpa e órgão na Bíblia começaram música, né? Começou através de Jubal. E aqui Zilá também deu à luz a Tubal-Caim. Esse aqui, Tubal-Caim, que deu início, gente, aos mestres de toda a obra de cobre e ferro. E ali Naamá, sua irmã, que já não diz aqui o que ela fez, mas só para vocês entenderem da onde que veio, né? Onde surgiu, de onde começou. De onde começou os mestres
que faziam obras de cobre e de ferro, de Tubal-Caim. Onde começou ali, quem foi o primeiro, né, a tocar harpas e órgãos? Jubal. E quem foi que começou a fazer com que as pessoas morassem em tendas e tivessem gados? Foi Jabal. Só para a gente entender isso daqui, tá bom? E nós vamos parar a leitura agora. Hoje foi somente 1 hora de leitura. Eu ainda não sei se amanhã a gente vai estar nesse horário de 7 às 8, ou se a gente vai fazer de 6h30 às 7h30, ou de 6 às 8. Não sei ainda se a gente, essa semana, vai começar com 2 horas de live. Mas nós vamos estar avisando vocês. Fiquem atentos aos stories, tá? Que a gente vai fazer postagem nos stories falando para vocês a respeito disso. E essa live de hoje, que é a live 1 sobre a leitura diária da Bíblia, que nós lemos aí do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 4 de Gênesis, vai estar liberada lá no meu canal do YouTube. Eu vou ver com o Abraão também se a gente faz um canal do casal, que aí a gente coloca lá também do canal do casal, tá bom? Então, para quem não me segue ainda, me siga, né, lá no Instagram, que é Graziele Vendramini, com 2 L's, Graziele com 2 L's. Tem o nosso Instagram, que é o Casal Vendramini. Então, vocês também quiserem me seguir, Casal Vendramini. Amém? E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Já propaguem essa live, gente, para o máximo de pessoas possíveis. Essas lives não ficarão salvas nas redes sociais, exceto no YouTube, tá? Só vão ficar salvas no canal do YouTube. Então, já se inscreva lá, Graziele Vendramini. Se eu não me engano, é Graziele Vendramini que eu coloquei. Graziele Vendramini ou Graziele Coutinho, mas acho que é Graziele Vendramini. Tá bom? Então vamos fazer a oração final para encerrarmos aqui. E amanhã estaremos de volta, tá? Foi um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês. E vamos orar, né? Agradecendo ao Senhor por esse momento mais que abençoado que Ele tem nos dado. Paizinho querido, meu Jesus, meu querido amigo Espírito Santo de Deus, muito, muito bom dia mais uma vez. Obrigado, meu Deus, por esse dia abençoado. Obrigado por estarmos entregando ao Senhor as nossas primícias. Sabe, meu Pai, o primeiro horário, tudo antes de fazermos, sabe, trabalho, atividade da faculdade, qualquer coisa, estamos aqui entregando o melhor para Ti, que é o momento da leitura, de conhecimento, de busca. Nós queremos mais intimidade, queremos ser também instrumentos usados por Ti para alcançarmos vidas que precisam ser libertas, curadas, transformadas pelo Teu poder, pela Tua manifestação. Senhor, que o Senhor conduza o nosso dia, nos surpreenda, que tenhamos um dia extraordinário na Tua presença. Vá ao encontro de cada um dos Seus filhos e filhas que ficaram nessa live desde o início. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, meu Pai, poderosamente. E que haja testemunho da Tua manifestação no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. Sairemos, meu Pai, dessa live, mas não da Tua presença. Que venhamos estar ligados e que a sua palavra, que tudo que nós lemos aqui do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 4, que ela não se perca, mas que ela esteja gravada na nossa mente, para que o Senhor traga à memória aquilo que nos dá esperança. E também esteja gravada no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. É isso que eu te peço, eu já te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Um beijo. Se vocês quiserem tirar uma foto, gente, tira aí, dá um print, né? A gente vai fazer uma posezinha aqui agora. A gente vai parar. Se você quiser dar um print e postar e marcar a gente, tá? A gente vai estar repostando você lá nas nossas redes sociais. Amém? Então, preparou? 1, 2, 3 e... Isso aí, então. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Fiquem atentos aos stories. Ok? Tchau, tchau. Até amanhã.